Chega mais, torcida gloriosa, torcida do Botafogo ligada aqui na segunda edição desse plantão glorioso. Desde já agradeço a todos vocês ligadinhos aqui no canal Gigante Glorioso, participando aqui dessa estreia de vídeo, com seus comentários. Participe aí. O canal Gigante Glorioso, a nossa equipe estará respondendo aí aos anseios, às dúvidas, às questões de vocês aí. Também se quiser colaborar com o nosso canal, pode mandar um superchat, ajude na manutenção do GG. Eu já quero agradecer aos mais de 54 mil inscritos aqui no canal. A família não para de crescer. Brevemente chegaremos aos 55 e o foco é, igual o Botafogo agora do Luiz Castro, é lá no topo, chegar a 100 mil e botar a plaquinha aqui atrás. Enfim, peço a vocês também que me sigam lá no Twitter. Tá aqui, ó, Gui Cardoso84, tá o Twitter do Michael Martins também e o nosso canal no Instagram. O YouTube tá crescendo, a gente quer que o Instagram também cresça. Todo dia tem notícia, tem vídeo, então compareçam lá no nosso Instagram também pra gente falar de Botafogo. Hoje teve coletiva do Luiz Castro, algumas declarações muito fortes do novo treinador do Botafogo e, na verdade, não foi uma coletiva comum, né? Foi uma aula de futebol, foi uma aula de conhecimento do que é o Botafogo. Às vezes precisa vir alguém de fora para valorizar um produto interno, né? Quantos treinadores já passaram pelo Botafogo e sequer valorizaram a história do clube mais tradicional do Brasil, né? Outros foram sondados, foram cogitados, disseram sim e foram dirigir outro clube, né, mostrando um desrespeito com a instituição. Bom, isso acabou. Isso acabou porque agora o Botafogo não vai atrás de treinador de terceira linha, né? Como muitos anos nós vimos aí. Agora o Botafogo vai atrás de treinador de primeira linha, de primeiro gabarito, treinador do futebol europeu, para entrar no rumo das grandes equipes do futebol brasileiro, né? Se nós olharmos para o futebol brasileiro, há muito tempo, a exceção aí do Galo, do Cuca, né, que é o técnico mais caro do futebol brasileiro, você não vê equipes lá na cabeça, a não ser com técnicos com uma filosofia do futebol europeu. Ah, o treinador é argentino, mas é argentino com uma filosofia de futebol europeu, né? Ou já jogou muito tempo lá, ou foi treinador por lá. A grande verdade é que o futebol brasileiro precisa reaprender com os seus treinadores a fazer futebol. E o Luiz Castro vem aí para devolver o Botafogo ao patamar elevado ao qual ele sempre pertenceu. Eu quero agradecer aqui a Aline Bordalo, que, óbvio, do canal Botafogo Nela, né? Já até peço a vocês, inscrevam-se lá no canal Botafogo Nela, vem crescendo demais, né? A Aline Bordalo merece, trabalho maravilhoso. E ela representou lá também o canal Gigante Glorioso com uma pergunta, perguntando sobre a estrutura de trabalho que o Luiz Castro vai encontrar para treinar o Botafogo. Afinal de contas, o Luiz Castro está acostumado com estruturas de primeiro mundo. Como é que vai ser isso? Não tem um CT para treinar, vai treinar no campo anexo do Newton Santos, então essa pergunta foi necessária. A gente precisou, Aline Bordalo, a gente agradece mais uma vez, tocar essa ferida. Isso não pode ser esquecido e a resposta foi exatamente aquela que a gente esperava. Luiz Castro afirmou sem medo algum: nós não temos espaço para treinar. Você olha e pensa, não temos espaço para treinar. Como é que nós vamos fazer? Esse é um choque. Ele foi pego de surpresa? Não. Ele disse isso, ele já sabia. Tanto que ele diz, não temos espaço para treinar, mas isso não é desculpa. Nós vamos ter que fazer o nosso trabalho. Isso não é desculpa. Ele assumiu, matou no peito a questão. Dificulta? Muito. Como é que os treinos serão integrais? Hoje, para você ter um excelente desempenho disputando duas competições, você precisa ter treinos integrais. Você tem que ter um centro de treinamento moderno para recuperação de jogadores, enfim. E o John Textor, rapidamente, pegou o microfone para poder fazer o adendo necessário que todo mundo queria ouvir. Essa foi uma questão que, inclusive, eu e o Michael Martins tratamos com ele na entrevista que nós fizemos sobre a questão de alugar um CT, da necessidade de você ter um local para trabalhar. E o John Textor foi lá, pegou a palavra e prometeu que o Botafogo vai ter, sim, estrutura de trabalho. Em quanto tempo a gente não sabe. Ele falou até da logística do Rio de Janeiro, que é muito complicada, né? Você tem sedes do Botafogo espalhadas pela cidade do Rio de Janeiro, quando na verdade o ideal é que fossem muito perto uma das outras, para que houvesse a integração entre a base, a academia, os profissionais. Isso é importante, isso é bom, né? É o que o John Textor pretende para o Botafogo. Então, em um mês o Botafogo não vai construir um CT. Então existe sim a possibilidade de o Botafogo trabalhar com o aluguel de um CT
Quem sabe próximo ali ao Espaço Lonier. Existem outros CTs no Rio de Janeiro. O CT onde o Vasco treinava ali na Barra não é tão... é longe. É longe. O Espaço Lonier é longe da Barra. Mas não é tão distante quanto se os jogadores estivessem no campo anexo do Newton Santos, sem contar a qualidade. Então existem CTs, o Vasco Barra, né, o antigo Vasco Barra, que era alugado pelo Vasco. Enfim, terrenos para que o Botafogo, se quiser construir um centro de treinamento para o profissional, vargem pequena, vargem grande, o que mais tem é isso. O que mais tem é isso. E preço de venda, o preço de custo desses imóveis, desses terrenos, não são tão caros quanto se você fosse mais para a cidade do Rio de Janeiro. É claro que são caros porque são gigantes, são lotes gigantescos. Mas para o John Textor isso não é nada. Tá? Enfim, o Botafogo precisa pensar isso. Construir um CT não vai em um mês. O Botafogo não vai construir um CT para o Campeonato Brasileiro. Mas o Botafogo precisa ter um centro de treinamento e o John Textor garantiu que o Botafogo vai ter uma estrutura para dar dignidade para a equipe do Luiz Castro. Porque ninguém topa um desafio desse. O Luiz Castro falou, ele foi escolhido. E ele escolheu. Eu escolhi estar aqui. E ele dá os motivos. Primeiro, fala da tradição do Botafogo, mostrando que conhece futebol. O prazer, o orgulho de estar num local onde estiveram Didi, Garrincha, Newton Santos, Amarildo, Jairzinho, Paulo César, campeões do mundo. Campeões do mundo. Zagallo. Ele é muito claro. Aqueles jogadores que, quando pequenos, nós víamos jogando Copas do Mundo, ganhando Copas do Mundo, vestindo a camisa do Botafogo. Hoje eu estou aqui. Ele ainda cita, né, a questão, pouca gente lembra. Quando o Botafogo trouxe o Paulo Autuori do futebol português, em 95, o Paulo Autuori não ficou muito tempo no Botafogo, ele só ficou no Campeonato Brasileiro. Era um treinador que veio sob muita desconfiança, né? Afinal de contas, vem de Portugal, cara, né? À época havia um preconceito, né? E no ano seguinte que o Paulo Autuori saiu do Botafogo, o Botafogo trouxe mais um treinador brasileiro que atuava em Portugal, o Marinho Pérez. E o Luiz Castro foi treinado pelo Marinho Pérez e pelo Paulo Autuori. Olha que coisa interessante, né? Na época de jogador. Então, muitas coisas ligam o Luiz Castro, sem contar a inteligência, né, ao Botafogo. E é claro que o projeto. Ninguém vem para um clube também só por causa da história. Existe um projeto ousado, audacioso por trás. Tanto que o próprio Luiz Castro e o John Textor falaram que hoje, quando o Botafogo sonda um atleta, consulta um atleta, o atleta abre o olho. Hoje todo mundo quer jogar no Botafogo, porque sabe que existe um projeto vitorioso por trás. Porque sabe que vai fazer história. Você não vem jogar de favor. Você não vem para uma terra arrasada, como já aconteceu. Você vem para ser campeão. Você vem para brigar por coisas grandes. Então, existe uma grande diferença agora para esse Botafogo que entra no Campeonato Brasileiro. E entra no Campeonato Brasileiro com um treinador que pensa grande. Ele falou em mentalidade vencedora, valorizou os jogadores que têm essa mentalidade vencedora dentro do grupo, mas deixou muito claro que vem uma barca por aí. Ele disse, impossível trabalhar com 40 jogadores. Nós teremos 27 jogadores e 3 goleiros. Além, é claro, do Botafogo B, a equipe B. Então a equipe B é uma realidade e a barca também. Mais cedo, eu e Michael fizemos mais ou menos ali um prognóstico dos jogadores que serão dispensados, que serão emprestados, que serão negociados, enfim. É uma oportunidade de mercado que o Botafogo tem, é uma oportunidade de mercado que clubes da Série B ou clubes da Série A com mais dificuldade financeira que ainda não montaram um elenco, existem jogadores que podem se encaixar sim em clubes da Série A de menor investimento, clubes da Série B, clubes da Série C. Então há mercado para todo mundo nesse elenco do Botafogo. Que é um elenco com 40 jogadores, mas quase a metade dos jogadores vai ser dispensada. Quem? Não sabemos. Claro que a gente tem uma ideia, mas isso quem vai decidir é o Luiz Castro e a equipe dele, né? Então, é importante a gente entender que a equipe vai ser enxuta. O Botafogo, ao contrário dos favoritos ao título, o Abel Ferreira do Palmeiras colocou o Botafogo como um dos favoritos ao título brasileiro, ao contrário dos grandes favoritos aí. O Botafogo está em 2 competições. A maioria das equipes está em 3 competições. O Botafogo está em 2 competições. Então, o Botafogo tem mais fôlego. O Botafogo vai ter um pouquinho mais de agenda, tá? E a gente espera estar em 2 competições até o final do ano, para quem sabe conquistar a Copa do Brasil e também vaga para a Libertadores.
Tá? O John Textor, inclusive, falou sobre, já que a gente está falando de temporada, intertemporada, treinamento, enquanto o centro de treinamento do Botafogo não está adequado, ou o Botafogo profissional não tem o seu CT, o John Textor já falou numa pré-temporada na Europa ou nos Estados Unidos. Tá? Na Europa, provavelmente, o Botafogo utilizando aí estruturas, tá, dos parceiros da Eagle Holdings, assim como nos Estados Unidos, e, obviamente, a internacionalização da marca, que é também um dos objetivos do John Textor quando adquiriu grande parte da porcentagem da SAF do Botafogo. Né? Então já é uma resposta de que realmente o Botafogo vai jogar o Campeonato Carioca como equipe B. E ao contrário de muitos jornalistas que não têm o menor conhecimento de causa, querendo vender peixe aí na feira, né, jogando pra galera, não foi por causa do que aconteceu no domingo que o Botafogo, que o John Textor falou isso, gente. Tanto que eu já falo isso aqui no canal há muito tempo, e eu não estou falando da minha cabeça. Eu falo porque eu ouvi da boca dele. Olha só, gente, sabe quanto o Botafogo ganhou do Campeonato Carioca? Vocês sabem quanto? O Botafogo recebeu 800 mil reais de cota de TV pelo Campeonato Carioca. 800 mil reais o Botafogo ganha em um jogo nos Estados Unidos. Um jogo o Botafogo é capaz de ganhar 800 mil reais, acho um pouco ainda. Pra quê que o Botafogo vai jogar esse campeonato? Por que o Botafogo vai colocar os seus atletas de alto nível em risco em partidas contra equipes que não têm compromisso de agenda nacional? Então mete a porrada mesmo. Os campos são equipes que não têm compromisso com a agenda nacional de qualidade e os campos são horríveis. Para que você vai fazer isso? Não tem necessidade. Então você coloca uma equipe alternativa. Isso é óbvio. Isso é óbvio. Ah, mas a FERJ não autoriza tal. Não. A FERJ pode até não autorizar, mas não há punição prevista. E o que está constando no regulamento é que as equipes têm que jogar com seus times titulares. Isso é um conceito muito subjetivo. A partir do momento que o Luiz Castro disser que o Beltrano, o Ciclano é titular e eles são do time B, acabou. Os reservas são Zahavi, os reservas são Piazon, mas os titulares são esses. Gente, até para fazer regulamento a FERJ é incompetente, né? Porque titularidade ou não é um conceito totalmente subjetivo da equipe que treina. Né? Outra coisa muito importante aqui que a gente precisa falar é acerca da marca. Né? O John Textor desconversou. O que ele disse basicamente é que vai ser a melhor do mercado. Né? Nós queremos trabalhar com a melhor marca possível. Ou seja, ainda está desconversando. Né? A gente não sabe exatamente se o Botafogo tem conversas mais adiantadas com uma marca do que com outra, mas a questão é que ele criticou o contrato com a Capa, que é um contrato abusivo em que o Botafogo praticamente pagava para ter a Capa como fornecedora, quando na verdade devia ser o contrário. A Capa tem que pagar muito para ter o Botafogo como o recipiente dos seus fornecimentos de materiais. Essa é a mentalidade que tanto a gente pedia aos amadores, mas não há como pedir coisas que uma pessoa não pode dar. Né? Então o amadorismo ele não alcança essa mentalidade. Para isso, teve que vir uma empresa, que o Botafogo tem que pensar como uma empresa, o Botafogo tem que pensar que o futebol hoje é mercadológico, é capital. Tá certo? Reforços é o que todo mundo quer saber. Em off, Globoesporte.com, ge.com, não deram crédito aqui, né, o Fabiano Bandeira. Mas ok, falaram que em conversas off, fora lá dos holofotes, o John Textor falou que, vou até colocar aqui, né, mais 3 reforços para o Botafogo nessa temporada, antes do dia 12 de abril, criticou a janela, que aliás é um absurdo, né? A CBF cria 2 janelas para prejudicar os clubes, é impressionante. Então uma janela que termina dia 12 de abril, isso é absurdo. Mas o John Textor garantiu 3 reforços. Ao ouvir, provavelmente do meu amigo Fabiano, e Zahavi, é Zahavi mais 2? John Textor deu um risinho e disse, eu amo o Zahavi, nós amamos o Zahavi, né? Aquela jogada dele, né? Para desconversar e tal. Mas a verdade é que muitos sites, inclusive aqueles que cobrem o PSV, já falam dessa possibilidade de saída do Zahavi nessa primeira janela, tá? Então existe sim uma proposta muito forte do Botafogo pelo jogador, e aliás o Botafogo está muito forte no mercado por mais jogadores, né? A gente tem a notícia aí, já não é de hoje, é de anteontem, do Renan do Palmeiras, né, que tem propostas do Bragantino, do Fortaleza, de outros clubes, aí vai decidir aí o seu destino. E
o meia Igor Gomes, que é titular no São Paulo. São Paulo que tirou o Corinthians, está na final do Campeonato Paulista, né? É titular no São Paulo. O Botafogo tem interesse, discute aí uma estratégia para contratar o Igor Gomes, segundo o site da UOL, que não tem dado barrigada. Nos últimos tempos a UOL tem falado aí coisas bem corretas, né? Tem acertado bastante. A gente fica na expectativa, tá certo? Me despeço de vocês por aqui. Qualquer novidade, plantões extraordinários podem surgir. Um grande abraço para todos vocês, saudações alvinegras.